Então, nesse vídeo, vamos acrescentar ao nosso sistema de controle de luminosidade aqui, vamos acrescentar então uma comunicação via rede I2C, que é o protocolo utilizado então pelo Arduino e pela maioria dos circuitos integrados para comunicação entre eles. Então, a primeira coisa que vamos fazer vai ser acrescentar então outro Arduino no nosso circuito. Feito isso, vamos permanecer então com esse Arduino aqui conectado. Esse vai continuar recebendo a informação da entrada, né, da parte de sensoriamento, porém o comando no motor vai ser dado no mesmo pino, aqui vamos utilizar o mesmo pino, porém desse outro Arduino aqui. Então, para que exista a comunicação, né, a gente tem que fazer a conexão dos dois Arduinos pelos pinos SCL e SDA. Então, esses pinos estão aqui e também estão aqui no pino 4 e 5. Lembrando, se for utilizado, por um acaso, se utiliza esses dois pinos aqui, o pino 4 e o 5 ficam inutilizáveis. Então, vamos lá. Então, vamos conectar a 5 com a 5 e a 4 com a 4. Então, feita a conexão. Lembrando que aqui nós poderíamos, vamos utilizar, colocar isso como sendo nosso mestre, né? Poderíamos utilizar então uma infinidade de Arduinos escravos. A gente poderia multiplicar as 13 saídas que a gente tem aqui no nosso Arduino para muito mais, ou seja, se tiver um processo que utiliza muito mais do que 3, a gente pode expandir colocando Arduinos escravos ou algum outro componente que faça essa função. Agora vamos para a parte de programação. Esse Arduino aqui, como ele vai ser o mestre, essa informação aqui de utilizar a biblioteca do servo não será necessário. Por quê? Porque a gente vai mandar para esse Arduino só aquela informação de 0 a 180 graus. E o outro Arduino que vai ter que converter essa informação então para o giro do nosso motor. Então, não vou precisar dessa informação, também não dessa. Como a gente vai utilizar então a comunicação I2C, vamos inserir então a biblioteca que trabalha então com essa questão do I2C. Não necessitaremos mais de informação serial e tampouco determinar um pino para nossa saída do servomotor. A única coisa que faremos aqui será a inicialização da nossa comunicação I2C. Como esse primeiro Arduino será o nosso mestre, então a gente simplesmente inicia a comunicação, porém não determina um endereço, por ele ser o mestre. Então a gente mantém essa relação, né? Cria uma variável inteira ângulo, que recebe na entrada a 0, e a gente lineariza essa informação, então, para que o giro do motor fique similar, o deslocamento, no caso aqui, o aumento ou a diminuição de luminosidade no sensor, fique similar ao ângulo de giro do motor. Então a gente fez esse trabalhinho aqui. Quem quiser entender de novo ou não viu ainda o vídeo anterior, é só verificar o vídeo que está sendo indicado na tela. Essas informações aqui então também podem ser retiradas. Feito isso, que a gente precisa fazer? A gente precisa falar que a gente vai mandar uma informação para um elemento ou para um escravo dessa rede. E vamos dar um endereço então para esse elemento que vai receber a informação. Esse é o endereço 10. Aberta a transmissão, a gente vai fazer uma solicitação de uma informação que ele vai retornar, ou a gente vai fazer uma escrita que vai mandar uma informação para esse escravo. Então, nesse caso, nós vamos
enviar uma informação para esse escravo. Que informação será essa? Do ângulo de giro que a gente vai querer então para o nosso motor. Feito isso, a gente então libera o canal de comunicação, fechando ou encerrando a transmissão. Então, a configuração do nosso mestre seria basicamente isso. Iniciar a comunicação do protocolo I2E, se autodeterminar um mestre aqui por não ter o endereço, fazer então a rotina para ter a informação então de giro do motor, do ângulo de giro, iniciar uma transmissão, ou seja, abrir um canal de comunicação com o escravo de endereço 10, enviar uma informação com ele e encerrar a nossa comunicação. Agora, o nosso Arduino 2, que no caso vai ser o nosso escravo. Então, esse aqui teremos que informar, então, que teremos que trabalhar, então, com a questão do servo motor, ou seja, com a biblioteca do servo motor. E, da mesma forma, trabalhar com a biblioteca de comunicação. Então, inicializadas as duas bibliotecas. Então, aqui vamos determinar, então, o objeto do tipo servo, uma persiana. Então, objeto persiana do tipo servo. Vamos definir aqui, então, onde estará conectado, então, esse objeto. E agora vamos definir aqui, então, vamos iniciar, então, a comunicação I2E. Porém, determinando esse Arduino como sendo o escravo de endereço 10. Então, aqui, o que a gente fez? A gente registrou o nome de uma função que vai ser chamada quando houver uma transmissão de dados entre mestre e escravo. Então, em função disso, nós não utilizaremos, então, essa função e criaremos uma função nova aqui, então, com o nome recebe. Então, essa função aqui não retorna nada, tem apenas um parâmetro, então, que tem o número de bits lidos do mestre. Então, dentro do manipulador WireOnReceive, a gente então coloca essa função aqui de avaliação. Então a gente cria essa função, essa variável ângulo, e a informação da variável vai ser nada mais nada menos do que a leitura feita da informação então enviada pelo mestre. Feito isso, a gente vai escrever no nosso objeto persiana a informação do ângulo que ele deve girar. Então agora a gente vai fazer um testar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Esquecemos aqui da ponto e vírgula. Aqui faltou o sinal de parênteses. Então não está acontecendo a comunicação entre esses dois, muito possivelmente porque eles não estão na mesma referência. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui vai fazer a ligação, a conexão entre os GND dos dois Arduinos. Vamos iniciar a simulação. Iniciou a simulação, o motor então vai a 90 graus, né, que é o estado inicial. Eleva a luminosidade. O nosso motor gira até próximo dos 180 graus. Qualquer informação então intermediária é isso. Ele gira então acompanhando a luminosidade então do ambiente.